Nós estamos vivendo uma sociedade de inversão de valores. A gente sabe que o machismo para as mulheres no passado doeu muito, porque os homens abusavam, e alguns abusam até o dia de hoje. E pior é aquele que diz assim: eu nasci assim, vou morrer assim. É o meu jeito. É o teu jeito até Jesus te pegar. Cararabaxoia. Aleluia! Aleluia! Uma inversão de valores. Hoje o movimento feminista virou, o feminino virou feminista. E aí é o problema. Por quê? Porque hoje, como as mulheres começaram a ganhar terreno, diga glória a Deus por isso. O machismo está indo embora. Amém? Mas o homem não deixou de ser o representante, o sacerdote do lar. A Bíblia é bem clara, diz que a mulher é vaso mais frágil, no sentido espiritual, entenda. A mulher tem a sua dinâmica. Como diz alguns pregadores, como o pastor Cláudio Duarte, o pastor José Gonçalves, que ministram para casais, diz que a mulher tem 38 caixinhas e o homem tem uma só, não é verdade? Ela é inteligente, ela é sábia, é atenciosa nos detalhes. O homem é mais grosseiro, mas o homem é o provedor. E a mulher deve ser tratada como mantenedora da casa e dos filhos nas outras questões. Estão entendendo, irmãos? Mas no sentido espiritual, a mulher é vaso mais frágil, é auxiliadora, adjutora, mas é o homem que é o cabeça do lar, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Mas os valores estão sendo invertidos. O movimento feminista leva as mulheres a querer mandar, muitas vezes, ter uma liderança maior do que o homem dentro de casa. Não estou falando de questão empresarial e nem social, humana, secular. Eu estou falando de família. Preste bem atenção. Quantas mulheres parece que é ela que é o cabeça dentro da casa, principalmente se ela tem a chamada missionário, é vaso, profeta, aí representa que o homem é inferior. E não é. A pessoa de Jesus, queridos, amável, salvador, redentor, regenerador, transformador, libertador, é uma coisa. Princípios da palavra de Deus é outra coisa. Por isso que passará os céus e a terra, porém a palavra de Deus não há de passar. 7 de junho de 2014, mas a palavra continua sendo, é e será palavra de Deus. Orientação, mandamento de Deus, justiça de Deus, manual do crente de Deus, amém? Do cristão de Deus. Nessa inversão de valores nós estamos vivendo de uma sociedade que está difícil. A área da liderança, muitas vezes, do homem até mesmo dentro de casa, porque o que tem de mulher mandona é com respeito das irmãs. Quase 10 anos nós assumimos igreja nesse ano passado, mas 8 anos e meio viajando por muitos lugares, Brasil e fora, como já contamos aqui. Eu vi muita coisa. 5 anos e meio eu viajei como um evangelista solteiro ainda. Eu indo para o 4º ano de casamento, agora Jesus está nos dando um filhinho, uma filhinha, não sei, para constituir a nossa família. Mas eu vi muita coisa. Mulher que quer mandar no marido, mulher que quer ser o sacerdote do lar, pastor João, está errado. É princípio de Deus. Agora, na questão social, talvez até mesmo de provisão, nós sabemos que às vezes tem homens aí que é complicado, né, irmãos? Se a mulher não tomar a rédea da questão material da casa, do alimento, até mesmo às vezes, né, é complicado. Mas estou falando em sentido espiritual. O homem é e vai continuar sendo o sacerdote do lar,
o cabeça da casa, o representante de Deus dentro do lar. Amém? E a mulher está como sua auxiliadora, sua adjutora, sob uma missão juntamente com ele. Amém? Você pode glorificar esse Deus que constitui princípios de autoridade, que se chama princípio da autoridade de Deus. Isso é imexível, é imutável. Amém? O homem pode querer mudar a sociedade, o Código Civil, tudo isso pode querer mudar, mas no sentido espiritual isso é imutável. Por isso passará os céus e a terra, mas a palavra de Deus não há de passar. Você pode dar mais glória a Deus aí? Abaixou para cá. No sentido de relacionamento familiar, relacionamento saudável, eu gostaria de perguntá-los nesta noite: quantos dos senhores que sentam à mesa em família para as refeições oram para comer? Quantos dos senhores e das senhoras aqui que sentam à mesa em família para as refeições? A correria do dia a dia, a globalização e tantas outras coisas que deixam, parece que o homem e a mulher agitados. Nos dias de hoje, tem gente que parece que não para nem mais para comer, e tem gente que come na frente da televisão, não senta mais na mesa para comer. Olha para a pessoa que está aos olhos, se você senta na mesa em família para comer, ou lá na tua casa é cada um para um lado na hora da refeição. Jesus está falando aqui. Rabachúria, aleluia. Agora eu vou mais a fundo. Você ora, você dá graça. Está escrito em tudo: dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Mas tem gente aqui que nem agradece o alimento. O Espírito Santo está falando, todo respeito. Olha para a pessoa que está sorrindo, você tem orado para comer? Ou depois que está comendo aí, lembra de orar? Mas a gente erra, é correria. Aleluia. Queridos, isso é saudável. Este é um princípio que não é princípio europeu, americano, não. Já se sentava na mesa. Desde o Antigo Testamento. Lembra quando Davi foi escolhido para ser rei? O que Jessé, o que juntamente com o profeta, o que foi dito? Não sentaremos na mesa para comer enquanto ele não chegar. Querá Suraya. Está entendendo? Isso aqui não deve cair de moda, porque o momento da refeição é um momento sagrado. É um momento que após a refeição se compartilha coisas. É um momento de diálogo após a refeição, quando está se fazendo a digestão. Mas as famílias têm perdido isso. Um senta na frente da televisão, outro senta para qualquer lado. Mas a partir de hoje, Jesus está te dizendo: volte ao bom princípio que vai trazer bênção para a tua casa e para a tua família. Ah, mas eu sou simples, pastor. Eu gosto de ficar no meu canto. Simplicidade é outra coisa, meu querido. Nós estamos falando de momento sagrado, momento de unidade, de integração da família, no momento sagrado da refeição. Tanto é que a Bíblia diz que assentarão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Quer fazer do teu jeito? Vai fazer. Passe para os teus filhos da mesma maneira. Você vai ver aonde você vai ver eles depois. Temos que retornar como igreja aos bons princípios éticos, morais, princípios bíblicos. Aleluia. Aleluia. Oh.
O sacerdote. Era ele que apresentava a família na hora da refeição do Antigo Testamento. Você sabia disso? Porque ele era o representante legal de Deus para com a sua família. Amém? A sociedade cristã que nós vivemos hoje, nós agimos diferente, claro. Né? Conforme nós sentimos de Deus, passamos para a pessoa orar, se tem um visitante, ele que ora. Glória a Deus por isso, amém? Mas o princípio da mesa é bom nós retornarmos para ele. Olhe para a pessoa que está assim. Diga assim, retorne esse princípio. E se você é pai, ore, apresente a Deus sua família na hora da refeição, e você vai começar a sentir uma diferença muito grande. Os americanos falem o que quiser falar deles, os ingleses. Bem, mas quando até os filmes americanos não estão sentados na mesa, quem que ora não é o da ponta, e normalmente o homem, o sacerdote. Está entendendo? Ora, nós estamos vivendo dias que o nosso problema é social e de relacionamento, não é tanto espiritual às vezes. Tem gente que ora, mas ele mesmo ela não muda. Não muda o comportamento, não muda o jeito de tratar os filhos, não muda o jeito de tratar o esposo, a esposa. Do que adianta orar se Deus quer que você haja, que você faça a sua parte, querido, querida de Deus. A maioria dos problemas que nós temos na família são de relacionamento. Olha essa reflexão. Quando o relacionamento familiar fica prejudicado normalmente no casal, olha o que acontece com a criança. Se sente excluída, se sente indefesa, se sente muitas vezes sem saber o que fazer, e se não foi instruída no caminho do Senhor, nem orar não ora, porque não sabe nem orar. Foi criada só na frente do videogame. O que você está ensinando para os teus filhos? Que alimento que você tem dado para eles? Tem pais que acham melhor deixar o filho na frente da televisão, do computador, que não vai dar problema para ele. Não vai dar agora, mas lá na frente. Você sabe que ele está assistindo, que ela está assistindo? Sabe o que ele e ela está vendo? A TV, se saber usar a internet, é uma coisa boa, é uma faca. Não é verdade? A faca que você usa tanto para cortar carne, você saber usar ela, como usa até para ferir uma pessoa. Está entendendo? O problema não estão nas coisas, o problema estão com as pessoas. Eu prefiro não ter, que eu não sei, eu vou assistir coisa que não deve. Então o problema não está no equipamento, o problema está em você, que não tem disciplina, não tem controle. O Espírito Santo, queridos, age como um filtro. Ele fala aos nossos corações o que presta, o que não presta, o que pode, o que não pode, o que é santo, do que é impuro. Shekarabalaia. Aleluia. Internet é uma bênção para evangelizar, para pesquisa, mas também pode ser um fim. Facebook, todas essas coisas, é uma bênção você saber usar, mas pode também atrapalhar. Quantos casamentos destruídos por causa do Facebook? Aleluia. Não sabe usar, não sabe se controlar. O problema está no relacionamento com as pessoas e com as coisas. Temos que ter controle, temos que ter disciplina. Aleluia. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diz: você é disciplinado? Você sabe usar os equipamentos, as coisas, sabe tratar as pessoas? Ou são as coisas que te usam, o equipamento que te domina?
Vou falar. Pastor, falou que eu posso falar. Antigamente, quando não tinha tal da internet Wi-Fi, para a gente acessar no notebook, hoje a maioria dos lugares que vai, seja no aeroporto, na rodoviária, seja às vezes vários lugares tem tal da Wi-Fi aberta, você pode acessar. Eu ia muito na Lan House às vezes para poder fazer os contatos e tal. E eu notei que tem um joguinho de matança, que tem um que entra daqui, o outro entra de lá e tal, e os filhos degradando entre eles ali. E eu notei que o vocabulário das crianças, jovens e adolescentes que jogavam esse joguinho era o mesmo, tanto num lugar como o outro, no desabafo deles. Olha! Ou não sei o que merda! O vocabulário era o mesmo. Falei, Jesus, que negócio é esse? Eu vou em Curitiba na Lan House, o camarada fala a mesma coisa. Eu vou no outro lugar, parece que é a mesma linguagem. Falei, isso aí é de Deus? Deus está permitindo isso aí para cristão muitas vezes? Deus mandou falar isso para alguém aqui. Não é nem questão espiritual, é psicológica. O que você vê, o que você guarda no teu consciente ou subconsciente, muitas vezes você não controlar, ele quer vir à tona, sabia? O que você acha que tem jovens nos Estados Unidos que tanto assistir as porcarias, lá sai matando todo mundo, acha que é o joguinho. Aí se foram os psicólogos, os psiquiatras falar com ele, não, eu tive algo assim, representava que eu estava no jogo. O psicólogo fala que se você assistir um filme de terror na noite, principalmente quem trabalha com vendas, no dia seguinte parece que não vai render nada, você vai ficar aquele terror na mente, na cabeça. Psicologia, querido. Saiba o que você está alimentando a tua alma. Resigle os alimentos, resigle as coisas, resigle o teu vocabulário. Tem gente com 20, 30 anos de crente, mas a boca ainda é torpe. Xinga, como diz lá no sul, xinga dentro de casa, briga, fala besteira, mas está na igreja. Chega ali, coloca aquela capa, aquela máscara, aí sai dali, tira a máscara, é outra pessoa lá fora. Aconteceu um caso em Curitiba, na região metropolitana, e era presbítero o rapaz, pastores, que a família trouxe a mudança e mandou colocar na frente da igreja. E a hora que chegou o caminhão, mandou abrir. Na hora do culto, todo mundo ficou abismado. O que está acontecendo? E a mulher gritou, não, pastor, é que eu quero esse homem aqui na igreja, lá em casa, porque aqui ele é uma coisa, lá ele é outra. Então por isso eu mandei trazer mudança para a igreja, porque eu quero este homem que é aqui na igreja, lá em casa. Eia, calaçuia. Não podemos viver uma religiosidade mascarada. Temos que ser a mesma pessoa aqui dentro e lá fora. Temos que ser sinceros, sincera, sem máscara, queridos. É verdade. Tire a máscara da religiosidade hoje. Comece a viver uma vida cristã autêntica e você vai ver a mudança dentro do seu lar, no seu casamento, na vida dos seus filhos e netos. Assim diz o Senhor nessa noite. Xerebecoma na Súria Racei, Candaraba Xôria Raia. Dentro dos problemas de relacionamento, a maioria deles é problema de comunicação. Na questão social, dos anos 50, 60 para cá, Guerra Mundial foi, não lembro aí a data aproximada, Segunda Guerra Mundial, 45. Do período chamado período da guerra, na questão social chamavam aquela classe social de tradicionais. Quando passou a guerra, os baby boomers, que é um termo americano, inglês,
que nasceram após a guerra, os bebês após a guerra, já nasceram com um conflito interior dentro deles pós-guerra. E uma pressão de ditadura dentro deles. Você pode notar que até mesmo na igreja, com todo respeito aos pastores anciões, pode notar que os pastores antigamente eram mais ditadores, eram mais rígidos. Por quê? Porque a ditadura também operou no Brasil, até o Figueiredo, depois que vem a democracia. Estão entendendo? Então até na igreja havia um regime diferenciado, e os adeptos seguiam aquilo. Por quê? Porque se abrisse muitos dentes, se passava por cima. Verdade ou não é? Os pastores são mais anciões, então tinha que se fechar, não é verdade? Tinha que ser mais. Após os baby boomers, vem os chamados geração X, que nasceram na década aí de 80 para 90, geração X. Eu peguei essa transição aí do geração X. De 90 para cá vem a chamada geração Y. Isso é chamado por causa dos conflitos sociais e a tecnologia, a influência da tecnologia na vida das pessoas. E sabe qual é a chamada geração agora do ano 2000 para cá? Os adolescentes, não aborrecentes, viu? Jovens, geração Z. E alguns são geração Zen, né? E o Zen fica assim, né? Será que é? Fica só no botãozinho ali, né? Dá uma olhada naquela imagem da nossa. Aí o pai, que é tradicional, bem público, ou da geração X, muitas vezes eles estão tão condicionados ao sistema do toque ali, né? Tem que colocar uma corneta. Oh! Sou eu que estou falando com você. Ah, pai, o seu ultrapassado. Você é da geração lá atrás. Conflitos sociais dentro da família. E o que seria bom, a influência da tecnologia e da informação, tem prejudicado dentro dos lares pela falta de comunicação. A geração Zen prefere falar no Instagram, como é que é o nome? WhatsApp, Facebook, do que falar pessoalmente. Excel. Como? Excel. Como? O Excel. Também. Então o que acontece? A falta de comunicação dentro do lar. Principalmente a geração de agora não quer falar muito. Os professores têm dificuldade na educação. Querem tudo muito rápido, muito. E parece que sabe, muitas vezes não sabe. Porque para saber tem que saber a coisa na raiz. E às vezes sabe só por cima. E acha que sabe. Ah, pai, mas tu é ultrapassado. Verdade ou não é? Estão entendendo? Então há um conflito dessas gerações dentro do lar. E se não houver aí um entendimento, uma compreensão, uma mudança de valores e de atitude, a coisa vai ficar de mal para pior. Porque a falta de comunicação atrapalha os relacionamentos. E eu não estou falando de comunicação que ajuda, de WhatsApp, de Instagram, tudo isso é muito bom. Estou falando da comunicação pessoal, do tete a tete, de sentir a pessoa. É por isso que o amor de muitos está se esfriando. Quando Daniel escreve, escatologicamente falando, nos últimos dias, no tempo kairos, o tempo da plenitude de Deus, nos últimos dias a ciência se multiplicará. E o amor de muitos tem se esfriado por causa da ciência e da tecnologia. Tem criado um afastamento muitas vezes das pessoas. Nos Estados Unidos,
Tem gente que paga para ganhar um abraço, para sentir o afeto. Nós precisamos sentir o afeto, nós precisamos sentir o toque. Isso é irmandade, isso é unidade. Chegar à paz do Senhor, me dá um abraço aqui, eu preciso disso. Os senhores sabiam que um abraço traz cura? Cura interior, cura emocional. Por isso que às vezes o Espírito Santo usa até o profeta, uma profetisa, e diz assim: dá um abraço nele e nela, e através do abraço a pessoa é curada. Terra sombra carga. Os valores estão se invertendo, a tecnologia e a informação está crescendo. Glória a Deus por aquilo que nos ajuda, mas nós temos que saber reciclar. A Bíblia diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Posso todas as coisas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Se domine, se recicle, faça uma avaliação dos seus atos, das suas atitudes, e faça uma reflexão nesta noite. Como está o seu contato afetivo dentro de casa? Está entendendo que muitos filhos estão se distanciando dos pais? Pouco contato. Não tem contato na mesa, cada um come para um lado. Tem gente que come em cima do computador, em cima da televisão, não tem contato. Aí muitos estão se criando sem amor de pai e de mãe. E o pai ama, a mãe ama, mas às vezes não tem um contato. O filho nem quer, prefere. Estão se afastando cada vez mais. Por isso que o amor está se esfriando. E Daniel é bem claro: por multiplicar-se a iniquidade. E ele fala que a ciência se multiplicaria. A ciência tem culpa disso. Você está entendendo? Lembra do louvor muito requisitado agora do Samuel Mariano? É tempo de voltar e de se converter. É tempo de reatar nossa amizade. É tempo de estourar e de se arrepender. E se quiseres, nós vamos sair de mão dada afetivo por esta cidade. É tempo de chorar, de se arrepender. É tempo de buscar e de se converter. Esse tempo está chegando na sua vida e na minha. A conexão familiar não há mais. E há pais e mães que preferem deixar o filho desde criança nesta conexão, que está dominando a mente muitas vezes desde criança. Há muitos pastores que trabalham na área de libertação, que falam da influência da mídia no quesito aumento de homossexualidade e lesbianismo, que já havia uma interação na mídia desde criança, de programas televisivos compactos, com mensagens subliminares, que estavam trabalhando na criança a homossexualidade e o lesbianismo desde criança na pessoa. Você está vendo que de 10, 20 anos para cá aumentou isso? Nós amamos essas pessoas, mas não podemos concordar com o pecado. Nós não somos homofóbicos, mas não podemos concordar com o pecado. Porque não somos nós, é o Espírito Santo de Deus que não compartilha o pecado. A Bíblia diz que Ele se aborrece do pecado, mas ama a mim e a você que somos pecadores. E quando nos arrependemos, confessamos e deixamos, a Bíblia diz que Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Aleluia!
sacrificar. Nessa manhã eu estava ministrando em outro local, aqui na cidade, no culto, Milhar, chamado, aproveitando o ensejo que estamos aqui, e eu estava lembrando, quando eu estive na Europa, nesta viagem, eu fui a Fátima, e lá em Fátima, como tem Aparecido Norte aqui no Brasil, tem um corredor da igreja velha para a igreja nova, e tinha um senhor andando de joelho naquele corredor. Eu falei: Senhor, a tua palavra diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Tem gente que paga a promessa, tem gente que faz isso, faz aquilo, mas não quer obedecer a Deus. Juventude, jovens, adolescentes, crianças. Paulo escreve na carta aos Efésios falando que nós temos que honrar o nosso pai e a nossa mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E qual que é a promessa? Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Por que tem jovem partindo em acidente? Jovem partindo em coma alcoólico de droga. Partindo antes do tempo, porque não tem honrado seu pai e a sua mãe. É desobediente. E a Bíblia vai mais além, porque quando se refere a pai na Bíblia, se refere a Deus. E quando se refere a mãe, se refere à igreja. Então tem duas consoantes aí, ou podemos entender dos dois modos. Honrar o pai e a mãe natural para ir bem e viver muito tempo sobre a terra. O salmo a qual nós iniciamos esse seminário lindo para o Senhor nesta noite, fala da promessa para a família de vida longa, de longevidade. E verás os filhos dos teus filhos, e a paz reinando sobre Israel. Promessa. Não digo que há casos que Deus leva a pessoa antes, porque tem um propósito nisso. Há casos e casos. Mas a Bíblia é bem clara, e tudo que está escrito tem um propósito, nas linhas e entre linhas. Se fosse inverter o versículo, como o hebraico faz, o hebraico inverte, ficaria assim: o filho, a filha que desonra pai e mãe, não irá bem e não viverá muito tempo sobre a terra. Quantas pessoas sofreram? E o pior é que tem algumas até que o pai e a mãe amaldiçoam, falando: não vai ser nada, de tanto que o aborreceu. Se bem que tem pai e mãe muito sistemático também, né, irmãos? Com todo respeito, talvez venha lá do grupo público, dos profissionais, com todo respeito. Estão entendendo? Mas nós estamos vivendo um tempo mais ou menos assim, ó, que quem dita as regras e grita no ouvido não é o pai, é o filho com o cabelão que às vezes é vermelhão daquele jeito ali. É moda, né? Oxigenado aquilo ali. É. Ou com a tinta. Agora tem tanta. Antigamente tinha oxigenado para ficar dessa cor aí, né? Meio amarelado, meio ruivão assim. Inversão de valores, queridos. Isso é prejudicial. E o problema não é agora. Alguns estão vivendo muitos problemas dentro de casa, mas o problema não é agora.
O tripé básico de uma sociedade, ele está balizado na família, de comigo assim, família, educação, profissionalismo e igreja. Fé. Fé Deus, fé religião, fé crenças e valores. Uma má formação familiar, nós temos pessoas com problemas que levam para a educação. Por isso que tem professor que não aguenta mais. E ele diz assim: o problema está com o pai no ensino em casa, mas daí ele vê um amiguinho fazendo, quer fazer também. Numa liberdade que muitas vezes é uma libertinagem, pura desobediência. E tem pai que, para não disciplinar o filho, joga para frente da televisão, deixa ficar o dia inteiro no WhatsApp. Mais fácil, aí não preciso falar. Está entendendo? Aleluia. Aleluia. Aí está assim hoje. A educação joga para casa, a família joga para lá. Pega o problema aí, pega lá. Estou mentindo ou estou falando a verdade? Tem alguma professora aqui? A senhora, né? Verdade ou não é? E vocês entendem que parece que tem família, parece que joga para a educação. Dá um jeito aí, né? Não é assim? Infelizmente. Porque não disciplina mais dentro de casa, pastores, obreiros. Porque a disciplina causa tristeza, dói, às vezes mágoa, né? Traz mágoa e o filho, ele não quer. Acha melhor, às vezes, deixar do jeito que está. Mas nós temos que aceitar a disciplina para um bom relacionamento. Amém, queridos? Para isso eu vou finalizar aqui, e depois nós vamos orar já pelas famílias que estão aqui representadas. Só que o problema dos relacionamentos hoje é porque as pessoas não conhecem o temperamento e a personalidade uma das outras. Você conhece bem o seu temperamento e a sua personalidade, você tem o teu jeito de ser, né? A gente usa esse termo simples: eu tenho o meu jeito de ser. A psicologia, por isso que eu falei que nem tudo nós devemos espiritualizar. Os irmãos nos conhecem que nós somos pentecostais, amém? Mas eu tenho aprendido na caminhada. A psicologia hoje descobriu até agora 7 tipos de personalidades definidas no ser humano. Quantos tipos? 7 tipos. E 4 temperamentos, que agora não são mais 4, e eles temperamentos. Que é o temperamento de Pedro, sanguíneo. Na verdade, já pegou, vou cortar a orelha de mal. Tem gente que diz assim: eu sou sanguíneo, né? E o Espírito Santo não controla o sanguíneo, controlou Pedro, né, pastor? Pedro, depois da conversão, até o temperamento foi modelado. Ah, eu sou assim, vou morrer assim. Vai morrer assim se não deixar o Espírito Santo te modelar. Ah, eu sou sanguíneo, se controle, busque de Deus a moderação, assim que diz o Senhor. Glória a Deus. Colérico, Paulo era colérico. Pode ver nas caras, eu me considero menor do que nenhum que aqueles que antes de mim já eram apóstolos. Colérico, está extravasando. Está entendendo? Fleumático, mas controlado. E tem um melancólico, né? Chama Elias de melancólico. Foi para a caverna e falou: Jesus, Senhor Deus, mataram todos os profetas, só restou eu. Que melancolia. Aí o Senhor olha para ele e diz assim: o que está fazendo aí, Elias? Sai dessa melancolia. Ainda 7.000 que não se dobraram juntamente contigo. Sai desta melancolia. Deixa Jesus te curar hoje. Vem tomar a fúria. Aleluia. O Deus que nós servimos cura. Tem
senhora que é neurologista, e ela sempre está falando de neurologia e psiquiatria, também é psiquiatra, lá na cidade de Londrina, no Paraná, no programa de TV. E eu falei para ela assim: sabe aqueles casos que a senhora não consegue resolver, nem pela neurologia, nem pela psiquiatria, umas coisas meio esquisitas, tal? Eu falei: sei. Falei: são esses que nós resolvemos dentro da igreja. São espirituais. A gente repreende pelo poder do nome de Jesus. Vai embora, a pessoa é liberta, transformada, revigorada pelo poder do nome do Senhor. Falei de Jesus para ela. Ela aceitou Jesus, estava com a dor de cabeça. Eu falei: vamos orar? Ela falou: vamos. Orei, Jesus arrancou a dor de cabeça. Ela falou assim: sabe que esse negócio funciona mesmo? Olha para a pessoa que está do teu lado e diga assim: Jesus então opera. Diga: Jesus vai além da medicina, além da ciência, além da psiquiatria e da psicologia, com todo respeito aos profissionais deste ramo. Estão entendendo, queridos? Eles fazem a sua parte até onde eles podem. Amém? Mas tem coisa que é só Deus. E você e eu. Por isso que diz que o maior inimigo do homem não é o inimigo das nossas almas, é ele mesmo. Tanto é que a gente tem que lutar contra a concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida, tudo coisa nossa. E depois o mal, se afastar do mal. 3 coisas nossas. Diga assim: concupiscência dos olhos. O que é concupiscência? Desejo desenfreado e não contido. Concupiscência da carne. Desejo de tentação da carne. A gente tem que lutar contra. E soberba da vida. Se a gente não cuidar, fica soberbo até espiritual. Sabia que tem gente soberba espiritual? Também? Além do natural, nariz erguido. Se eu não profetizar, Deus não falou. Se eu não estiver no culto, o culto não acontece. Soberba espiritual. Soberba da vida, querido. 3 coisas nossas. Aí a 4 é se afastar do mal. Quais são as 7 personalidades para encerrarmos aqui, bem rapidamente? Preste atenção nessa reflexão. Perfeccionista. Aquela pessoa que gosta tudo nos mínimos detalhes, tudo que a gente diz. Bênção, amém? Até um ponto. O problema do perfeccionista, ele é muito organizado. Não é quando ele faz mal para ele mesmo. O problema é quando começa a cobrar demais do outro, principalmente dentro de casa. Aí ele é perfeccionista, ela quer cobrar do marido, que às vezes a personalidade dele não é perfeccionista. Ele até tenta se organizar na desorganização. Você conhece gente que é organizada na desorganização? Aquela mesa está tudo, é verdade? Não, eu sei onde está, estou organizado, do meu jeito, do meu modo. Então o problema do perfeccionista, desse tipo de personalidade, é bom para a empresa, ótimo, ser muito organizado no know-how. O problema está quando começa a fazer mal para o outro, que é cobrar do outro no perfeccionismo. Demasiadas vezes. Está entendendo? Olha para a pessoa que está olhando e diz: você não é perfeccionista demais, não é? Às vezes nem essa é a tua personalidade. Olha o segundo, histriônico, que nome esquisito. Alguém já ouviu falar do tal histriônico? Desse tipo de personalidade? Não? Coisa natural, por isso falei, não podemos espiritualizar tudo. O histriônico normalmente é muito falante. Se ele estiver numa roda, só ele quer falar. Porque ele capta as coisas com muita rapidez, facilidade, já traz o resultado, e já quer falar. É um pouco egocentrista às vezes, mas é inteligente. Está entendendo? Então esse tipo de personalidade é boa, porém tem que ser controlado. Por isso que a Bíblia diz tudo com moderação, equilíbrio. Amém? A filosofia, a psicologia diz que equilíbrio é difícil. Até Augusto Cury fala assim: o equilíbrio para a mente humana é meio complicado. Que o pensamento constrói, desconstrói, né? Mas Deus nos dá espírito de moderação. Moderação quer dizer equilíbrio. Você pode dar glória. Terceira, esquizoide. Que nome, já é esquisito, né? O que é o esquizoide? O esquizoide é aquele que não gosta de aparecer, fica sempre comendo pela beirada e prefere colocar os outros na frente. Ele nunca dá a cara para bater. Quantas pessoas conhecem gente assim? O esquizoide tem algo bom, que a Bíblia fala que nós temos uma boca para falar e 2 ouvidos para ouvir. Temos que ouvir mais e falar menos. O esquizoide fala pouco. Observa bastante,
mas prefere colocar o outro na frente. Ele não dá a cara para bater, não. Conhece gente assim? Conhece? Tem gente lá na tua família desse jeito. Olha o quadro. Sádico explosivo. Aí o nome já está falando tudo, né? Mas é um grande líder quando é modelado. Está entendendo? Tem o lado bom também. Mas explode com muita facilidade. No campo da inteligência emocional, quando se pesquisa essa área, se fala que quem é explosivo, tanto na personalidade quanto no temperamento, quando se refere a temperamento, que a pessoa fala assim, tem um temperamento muito forte. É ou não é? Explode com facilidade. Não é temperamento forte, ao contrário, é fraco. Porque o forte se controla. Se o teu temperamento é forte, a partir de hoje não é mais, é fraco. Está entendendo? Mas Jesus vai te ajudar a ter controle. É rabachoia. Olha o quinto, narcisista. Vem de Narciso, o grego. Narciso, segundo a história, a mitologia, ou seja, a sua história, ele se apaixonou pela própria imagem dele no espelho. Imagine, pastor João. Narciso, o grego. Então, a pessoa que é narcisista, normalmente, ele gosta de aparecer. É o rei da cocada. Não vou falar de alguns pregadores, né? Se a câmera bateu, tem que bater nele primeiro. Se alguém vai ficar famoso, ele tem que ser o primeiro. Se alguém tem que aparecer, ele tem que estar na frente. O narcisista, ele tem disso, entendeu? Gosta de aparecer. Mas controlado tem um lado bom. Amém? Tudo com moderação. O masoquista, olha que coisa. Sabe qual que é o masoquista? É aquele que gosta de sofrer. Tudo do jeito mais difícil ele gosta de fazer. E o problema do masoquista é que muitos são saudosistas. O que é? Gosta de viver de passado, do jeito antigo, da coisa antiga, do modo antigo. Ele não anela coisas novas, o masoquista. Entendeu? Se é para ele ligar e ir na praça ali, ele prefere ir do que ligar. Só um exemplo. Está entendendo? Ele prefere sofrer. Faz parte de um tipo de personalidade. Psicologia que fala isso. Analisando, chegar à conclusão que tem gente assim. Você acredita que tem gente assim ainda hoje? Que prefere do jeito antigo? Se cabe 3 bolos em forma redonda dentro do fogão, ele prefere fazer do modo antigo da avó e da mãe que 2 formas quadradas. Podia fazer 3 bolos se usasse forma redonda. Ah não, minha avó fazia assim, minha mãe fazia assim. Eu vou continuar fazendo da forma quadrada. E o paranoico, para encerrar. Sabe o que é o paranoico? É aquele que diz assim, eu não confio em ninguém. Aí você pergunta para ele, e você? Nem em mim mesmo. Paranoico. Você conhece gente assim também ou não? Será que tem ainda hoje gente assim? Não confia em ninguém. E o pior não está dentro da igreja, os indivíduos. Eu não confio no pastor, eu não confio no obreiro, eu não confio no trabalho da irmã, eu não confio. Sabe aquela gente que ele gosta de atormentar o outro, gosta de atormentar o trabalho dos outros, não faz, mas coloca pilha em quem faz, encontra erro em quem faz, está entendendo? Por quê? Porque não confia. Se coloca de pé. Graças a Deus. Como que está a sua vida? Quais são os seus problemas de relacionamento dentro da sua casa? Quais são os seus problemas de relacionamento dentro do seu trabalho? Por isso que tem patrão que fica louco, diz assim, trouxe o problema da casa para o trabalho. Tem gente que leva do trabalho para casa, não sabe separar. E o pior, que daí no tripé, tem gente que traz o trabalho da casa, primeiro ele traz da casa para o trabalho, depois da casa para a igreja. Aí o pastor tem que ser psicólogo hoje, além de ser um homem espiritual. Aí, segundo as pesquisas,
Depois dos advogados, o maior número de pessoas com estresse avançado, número 5, são líderes eclesiásticos, obreiros, pastores. Todo problema vem para cá. Problema da casa, problema do trabalho, problema de relacionamento, e tem coisa que a pessoa tem que fazer e não faz. Aí o pastor orienta e diz assim: faz assim, muda lá. Passa-se um dia, passa-se uma semana, um mês, continua do mesmo jeito, pastor, mas é você que tem que mudar. Continua com o problema no casamento, porque você não quer mudar o teu jeito de falar rude. No campo da libertação, pessoas de pais separados, filhos de pais separados, com todo respeito, que não tiveram afeto da família, dos avós, de tios, alguém que os ajudou a criar, crescem desenvolvendo 2 tipos de espírito, pastores: espírito de rebelião e espírito de revolta. Filhos revoltados dentro de casa, com o pai e com a mãe, que não assistiram eles como deveriam. E o problema disso até então era só para filhos de casais separados. O problema agora é que está acontecendo para filhos de casais normais, desenvolvendo o espírito da revolta e da rebelião. Se rebela contra todo mundo, não obedece pai, não obedece mãe, não obedece pastor, não quer obedecer ninguém. E sinto muito lhe dizer, se não mudar, não se arrepender, vai sofrer as consequências, porque Jesus disse que tudo que o homem plantar, tudo que o homem e a mulher plantar, vai colher. Quer colher coisa boa, quer colher um futuro próspero, mude de vida, mude de atitude, comece a obedecer. Glória a Deus. Glória a Deus. Melhore o seu relacionamento dentro de casa. Entenda se a tua personalidade é difícil, peça ao Espírito Santo para modelar ela. Se o teu temperamento te controla, em vez de você controlar ele, peça para o Espírito Santo te dar moderação hoje. Eu creio que você pode sair curado e curada deste seminário nesta noite. Me diz o Espírito Santo que tem pessoas que precisam de cura emocional aqui, pessoas feridas, machucadas dentro de casa, pessoas que trazem traumas nós mentais, como diz a psicologia. Mas Jesus de Nazaré, o seu Espírito Santo vai desatar hoje. Você vai sair daqui livre, curado e curada, para a glória do nome do Senhor. Prepara o louvor para nós. Eu quero orar só por pessoas que precisam de cura emocional, pessoas que têm até tido momentos de depressão por questão emocional. Me revela o Espírito Santo. Eu quero orar por você agora neste momento. Pessoas com problemas no casamento, problema na vida dos filhos, venham todos aqui, em nome de Jesus. Pessoas que precisam de cura. Rabadeio, Manesso, se você fizer a tua parte, ele vai fazer a dele. O termo é muito amplo, ele diz assim: esforça-te, esforça-te, esforça-te que te ajudarei. Requer um esforço nosso para que as coisas aconteçam. Esforça-te, porque eu posso mudar esta situação. Só a irmã que está com problema de família, o resto está tudo bem aí, problema emocional, tudo tranquilo. Ninguém toma remédio para depressão aqui, ninguém. Xaraia. Aleluia, glória a Deus. Conai, conessúria. Filhos que querem se arrepender dos seus atos, vem aqui à frente. Querem mudar de vida e atitude para com o pai e para com a mãe, vem aqui à frente.
Shedek Nasori Hesi. Kendagradosi Nesi One Canto Naira. Jesus está disciplinando para o teu bem. Ele está te orientando ao arrependimento para o teu bem. Não fique com vergonha. Aleluia. 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 Eu vou orar. Estenda a mão para cá, você que está tudo bem, Pai. Estenda a mão para cá, se não veio aqui, está tudo bem, né? Há tempo ainda, tem pessoas que não oram. Quando a cantora vai estar louvando o nome do Senhor, vai estar orando pelas irmãs e pelas pessoas que vierem aqui à frente. Pessoas que querem melhorar o relacionamento dentro de casa. Pessoas que precisam se consertar com Deus, se consertar com a família. Pode vir à frente. Em nome de Jesus Cristo. Não deixa o adversário te prender. Não deixa a tua personalidade, o teu temperamento te prender nesta noite. Candarabassura. Aleluia. Glória a Deus. Kenarassura. Ergue sobra carachou belecamaia. Candou malassúria racei. Nasoroia. Aleluia. Estenda a mão para cá, igreja. Jesus está desprendendo. Não é para te envergonhar, é para mudar a história, é para melhorar as coisas, é para você prosperar, viver bem, viver muitos dias sobre a face da terra. Aleluia. Pode louvar o Senhor. Estenda a mão. Eterno Deus, soberano Pai, diante da tua presença nós apresentamos essas pessoas que estão diante do teu altar representado aqui, Senhor. Pessoas que ouviram a tua palavra e precisam de cura interior, precisam de libertação, meu Deus, da área emocional. Pai, eu não sei o que a tua filha precisa, se ela tomar remédio ou não, mas eu creio na cura e no milagre nesta noite. Toca agora na cabeça plana dos pés e arranca toda esta opressão, que saia. Ajuda ela a moderar, ajuda ela a
igreja, recebe o reino, recebe na sua casa, na vida do filho, na vida da filha, a libertação da mente, do coração, da alma. Oh, meu poder de Deus. Os sonhos não irão morrer, os laços não irão quebrar, os portas não irão fechar, nosso Deus não vai deixar, os filhos não vão se perder, pra casa sempre vão voltar, aquele que constitui uma família, ela sempre vai ficar. Diz o Espírito Santo aqui nesta noite. Tem casais aqui que precisam se perdoar. A Bíblia é bem clara para que não sejam interrompidas as vossas orações diante do Senhor. O casal em briga e contenda, as orações não sobem, além de desagradar a Deus. O que custa perdoar? Por isso, tantas separações, com todo um respeito. O próprio pastor Cláudio Duarte fala assim: se às vezes você acha que o teu cônjuge muitas vezes se torna o teu inimigo, fala o que você não queria ouvir, na verdade, age como você queria que ele não agisse, mas às vezes é melhor ter um inimigo perto do que deixá-lo, né, e escolher outro talvez pior. Quanta gente que sai do casamento está sofrendo outro, não é? E se a pessoa não melhorar, o problema vai continuar. Se a pessoa não se concentrar, ela acha que o problema é do outro. Pode ser sentado. Gentileza, já vou terminar. E a gente tem a cisma de achar que o problema sempre é com o outro, não é verdade? Já começou lá com Adão e Eva. O Senhor procurou Adão, né? Queria que ele confessasse o pecado, o erro. Falou: Adão, você fez isso? Ah, não, foi a mulher. É para que o Senhor me deu. A gente tem o costume de achar que, né? É igual a pregação. Vem numa pregação, vem num seminário. Ah, aquela irmã, aquele irmão deveria ouvir essa palavra. Meu querido, minha querida, o Senhor não fala com pessoas que não estão. Se Deus falou, digo é com você. O outro, quando precisar vir, Deus vai trazer ou vai usar outro modo para falar com ele e ela. Entendeu? E a gente tem sempre aquele jeito de dizer: não, esse negócio não é para mim, é para o outro, é para o outro. Não desprezes a disciplina do Senhor. Amém? Queridos, amanhã à noite vamos estar falando sobre relacionamento do casal, funções e tarefas do homem e do marido, como sacerdote do lar, funções naturais, e também funções da mulher. Amém? E vamos terminar aqui com um acordo espiritual, em o nome de Jesus, e orando por todas as famílias, consagrando a Deus para a glória do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Amém? Então não perca amanhã, traga mais alguém, e creio que vai ser uma bênção em nome de